Então, esse aí é o fundamento da nossa fé, e você vai ver se alguma coisa aí que foi lida você está pensando diferente, está acreditando diferente, então você conserta isso, que você está no rumo errado. Então hoje estaremos estudando a lição de número 1, inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Então nós queremos nos colocar à disposição dos irmãos, quem deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, darmos uma palestra para professores ou para outra coisa também. Nós damos palestras sobre família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, abrimos 8 igrejas pela graça de Deus, palestras sobre evangelismo, palestras sobre dons do Espírito Santo, e damos palestras para jovens, para círculo de oração, escola de obreiros. Então você nos convide e nós estaremos aí com você com todo prazer e alegria fazendo a obra de Deus juntos. Hoje estamos então iniciando o terceiro trimestre de 2017 com o nosso tema então, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Comentários escritos pelo pastor Ezequias Soares, pastor presidente em Jundiaí, São Paulo. A primeira lição então, inspiração divina e autoridade da Bíblia. O textual está na segunda epístola de Pedro, aí, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui a Bíblia é chamada de profecia. Por que isto? Porque a Bíblia é uma palavra que é dada por Deus ao homem. Então uma mensagem dada por Deus ao homem. Deus falando de si mesmo. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. É um Deus que sempre existiu, que sempre vai existir, que enviou então a sua palavra para que nós possamos conhecê-lo. Então a vontade de Deus de se comunicar conosco. Não foi nenhum homem que inventou, que criou, que estudou para falar isso que está na Bíblia. Então Deus é quem inspirou através do Espírito Santo esses homens para escrever o que hoje nós chamamos então a Bíblia, que é a reunião desses vários livros juntos. A verdade prática diz: cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então temos que saber que a Bíblia tem uma influência na vida do ser humano, tem uma influência na história da humanidade e tem uma influência na vida moral da humanidade. Então a Bíblia tem uma inspiração verbal e plenária. É a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade produto da inspiração divina. Por que é plenária? Porque todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Por que é verbal? Porque o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e conceitos do Altíssimo. Então a inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários. Então veja que a Bíblia toda, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, faz parte então da Bíblia, a palavra de Deus. Tudo foi inspirado por Deus e tem autoridade para a nossa vida. Nós temos que ser obedientes a esta palavra. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então sabemos aí que o jovem Timóteo teve uma educação, quando criança, quando adolescente, dada por sua mãe e por sua avó. E
esta educação foi complementada pelo apóstolo Paulo, por Barnabé, por Tito. Então, pessoas de índole, pessoas confiáveis, pessoas que estudavam também a palavra de Deus. E é claro que quem revelou para ele essa palavra foi o próprio Deus. Então, Paulo diz que isto que ele aprendeu, que lhe foi revelado, a palavra de Deus que lhe foi ensinada, é importante para a sua salvação pela fé em Jesus Cristo, porque a Escritura ensina exatamente isso. Salvação pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui Paulo diz então que toda a Escritura divinamente inspirada não quer dizer que na Bíblia tem alguma Escritura que não é inspirada. É melhor até usar a outra tradução aqui, né? Toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e tem como objetivo advertir, corrigir, ensinar. Então o objetivo é que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído, tenha uma boa instrução, uma correta instrução, para que ele possa conhecer a Deus, para que ele possa ser salvo e ter uma vida cristã correta. Na lição de hoje nós temos aí as seguintes partes. Primeira parte, revelação e inspiração. Tópico 1, revelação. Tópico 2, inspiração. Tópico 3, a forma de comunicação. Na parte 2 nós temos aí então a inspiração divina. Tópico 1, a inspiração divina. Tópico 2, uma avaliação exegética. Tópico 3, a autoridade. Na parte 3 nós temos aí inspiração plenal e verbal. Tópico 1, inspiração plenária. Tópico 2, inspiração verbal. Na parte 4 nós temos aí única regra infalível de fé e prática. Tópico 1, proveitosa para ensinar. Tópico 2, a conduta humana. Tópico 3, as traduções da Bíblia. Então você está vendo que a lição tem 4 partes. Ainda temos que ler o credo. Então o tempo dessa primeira lição é um tempo muito curto. Então nós temos que fazer o quê? Fazermos um resumo para conseguirmos dar a aula toda. A introdução aí diz: a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Então a Bíblia é a revelação de Deus para nós e é a regra de fé e prática na nossa vida então cristã. Por isso a importante lição que nós temos hoje é falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Falar principalmente sobre a sua inspiração e sobre a sua autoridade. Na parte 1 então nós temos revelação e inspiração. Tópico 1, revelação. Tópico 2, inspiração. Tópico 3, a forma de comunicação. Tópico 1, revelação. A palavra revelação, apocalipsis, em grego, significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então o que é aqui a revelação? É a manifestação da verdade. É aquilo que estava escondido e manifestou-se. Então estava escondido e apareceu. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo, a sua vontade e natureza e os demais mistérios. Então o que a Bíblia vai revelar? Vai revelar Deus. E para nós conhecermos Deus, nós precisamos saber o quê? Sua vontade, né? Seu plano, saber como nós podemos ser salvos e nos chegarmos a Ele. Então a Bíblia foi escrita sempre mostrando uma pessoa, mostrando Jesus Cristo para nós. Esse é o cerne, isso é o principal da palavra de Deus. É nos conduzir a Jesus, porque ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Então nós temos que conhecer Jesus. Lendo a Bíblia, orando, né, nós vamos chegar então
sempre a Jesus, porque Jesus então nos conduz à salvação, nos conduz ao Pai, através, é claro, do Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha esse versículo de Amós 3,7, importante. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. 1 Coríntios 1:21. Então Deus, sempre quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele avisa. Ele avisa quem? Avisa aos seus profetas para que eles passem isso para os outros. Então sempre quando Deus tomou alguma decisão drástica, alguma coisa que fosse mudar muita coisa, sempre Ele comunicou ao ser humano. Ele vai comunicar àqueles que são seus servos, para que eles transmitam para outros. Então a Bíblia está assim organizada. Pessoas que Deus enviou, Deus falou com eles, mandou-os escreverem sobre isso, e assim então apareceu a palavra de Deus, juntando todos estes homens, seus escritos inspirados por Deus. Então a Bíblia foi escrita com vários livros diferentes e agora nós temos a Bíblia toda reunida num livro só. Então a Bíblia revela para nós o próprio Deus. Tópico 2, inspiração. É o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo que penetra até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 a 13. Divinamente inspirados são 66 livros da Bíblia. Os escritores sagrados foram os receptáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Então, homens de Deus, movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo, é que escreveram esta palavra. Então não importa as épocas, não importa o estilo que cada um escreveu, não importa a idade de cada um, não importa a região que ele estava, tudo combina certinho, dentro da exegese bíblica, tudo combina direitinho, um que um escreveu, o que o outro escreveu, tudo se complementa. É uma coisa impressionante a palavra de Deus. Então, homens escreveram, não foi Deus que estava na terra escrevendo. Então, homens que escreveram. Agora, todos inspirados pelo mesmo Espírito Santo, todos então foram escrevendo, guiados por Deus naquilo que iam escrever. Não o mesmo estilo literário, não usando as mesmas palavras. Cada um tinha aí um tipo de cultura, cada um tinha um tipo de trabalho, cada um morava numa região. Então, escreveram de maneiras diferentes, mas todos escreveram a mesma mensagem, guiados pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sabendo que sempre o objetivo de toda essa mensagem é Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos. E nós temos que saber que ninguém mais foi usado por Deus para colocar outra coisa na Bíblia. Então se fechou aí o cânon, né, da Bíblia, se reuniram vários homens de Deus e decidiram que a Bíblia tem 66 livros considerados corretos, combinando-se uns com os outros, numa mesma mensagem, e pessoas que eram de confiança, pessoas que tinham um bom testemunho, pessoas que realmente se podia confiar que escreveram aquilo que Deus mandou. É claro que existem outras denominações que têm outros livros acrescentados depois, que não são confiáveis. Então são livros de pessoas não confiáveis e trazem doutrinas antibíblicas, ou seja, doutrinas que não combinam com o restante dos 66 livros. Então são considerados livros apócrifos, livros
que foram escritos e contêm erros doutrinários